Olá galera, tudo bem? Eu me chamo Leonardo, eu sou membro projetista e faço parte da célula de instalações hidrossanitárias e de edificações também. Bom, esse vídeo aqui ele vai ser basicamente explicando como nós poderemos usar as tabelas de índices para os nossos projetos de EDIF e LevCAD. Nós vamos trabalhar com 3 índices, que eles são a taxa de ocupação, o coeficiente de aproveitamento do terreno e o índice de permeabilidade. Aqui eu fiz só um projetinho base para a gente conseguir trabalhar. É uma edificaçãozinha bem pequenininha, enfim, não tem porta, não tem nada, é só para a gente conseguir trabalhar mesmo. Mas vamos lá, vamos começar. A primeira coisa, vou explicar para vocês o que é uma planta de área. Uma planta de piso, ela é basicamente as vistas que nós temos dos pavimentos, certo? Temos aqui, por exemplo, o térreo, o pavimento 1, a cobertura. Essas são as plantas de piso. Uma planta de área, que são essas daqui, ela pode ser criada aqui. Ela é basicamente uma planta de piso na qual você pode delimitar e marcar uma área. Então, nesse caso, nós vamos usar as plantas de área para nós podermos trabalhar com essas tabelas, com esses parâmetros. A primeira que nós vamos fazer aqui, vamos lá, vai ser o índice de permeabilidade. Vamos aqui, planta de área do índice de permeabilidade. O que é o índice de permeabilidade, basicamente? Ele é a taxa do terreno que você precisa ter de solo permeável. No caso, eu estou tendo aqui uma vista do térreo, então eu só vejo a partir dessas paredes para baixo, assim, no caso, essas paredes. E bom, no térreo, a gente vai ver aqui, são as paredes da edificação, e esse total aqui é o meu terreno. Essas linhas azuis são as marcações de área que eu fiz aqui, mas eu vou apagar para mostrar para vocês no início. Pronto. Esse aqui é o pavimento térreo que nós temos, certo? A primeira coisa que a gente vai olhar, isso daqui é a edificação, já de fato. Então, não pode ser área permeável porque já temos um chão aqui, certo? Então, vamos lá. Aqui é o terreno. A gente vai vir aqui em planta de área, já estamos aqui. Limite de área. Vou salvar agora. A gente vem aqui no quadrado, né, no retângulo, e vamos delimitar as áreas do nosso terreno. Primeiro a gente vai botar aqui na edificação. Aí a gente pode dar uma bugadinha de vez em quando, gente. E aqui. Ou seja, nós aqui delimitamos a área permeável do nosso projeto. No meu caso aqui, eu botei a área externa, no projeto de vocês pode ser diferente. Vocês vão apenas delimitar a área permeável para a água no solo. Mas ok. Em seguida, a gente vai vir aqui e identificar essa área que a gente alocou. Pronto. Pronto, nós temos aqui a área permeável. Antes disso, eu acabei me passando, mas não tem problema, a gente pode fazer agora. Nós vamos só buscar uma informação. Nós vamos vir aqui em plantas de área, terreno, cobertura. Pronto. Aqui está mostrando todo o nosso terreno, visto de cima. Isso aqui é todo o nosso terreno. Essa planta de área, ela serve basicamente para uma coisa. A gente vai delimitar a área total do terreno e vamos ter informação de quantos metros quadrados o nosso terreno possui. Então, delimitou a área aqui. Vemos em área. Prontinho. Aqui. A área total do nosso terreno é 400 metros quadrados. Bom, a gente vai inserir essa informação aqui. Eu vou botar o cursor aqui. Vou clicar Tab, selecionei a área. Pronto. Aqui nós temos essas informações, dados. Nós vamos preencher aqui a área do terreno, 400. Essas informações nós vamos preencher nas outras plantas, para as tabelas, mas não tem necessidade de preencher aqui na planta de área do terreno. Pronto, aplicou 400 metros quadrados. Ótimo. Aí pode fechar aqui, a gente só vai precisar dessa informação. Fechou aqui a cobertura, vamos lá. Vamos fazer o mesmo processo, bota aqui em cima, Tab, selecionou a área. Vamos adicionar a área do terreno, que nós acabamos de descobrir. E aqui, a gente vai trabalhar nessa planta com índice de permeabilidade. Esse índice ele vai ser dado em porcentagem. Então, nós vamos adicionar aqui um número inteiro, porque lá na tabela ele vai ser trabalhado como %. No caso,
eu vou usar aqui o índice de 20%. Opa, 20% o índice de permeabilidade. Pronto, adicionou 20 aqui. Perfeito. Nós vamos vir agora em tabelas. Opa. Vamos procurar tabela de índice de permeabilidade. E aqui está a nossa tabelinha. Vamos lá. A área do terreno foi o que a gente adicionou. O índice de permeabilidade, está vendo que ele está em porcento aqui. Área permeável mínima. Esse aqui é o valor que a própria tabela dá para a gente. É o valor que a gente quer achar. E aqui é a área permeável do projeto, que no caso é essa área em volta aqui ao redor. Entendeu? Tá vendo aqui, ó? 272,31 metros quadrados. Essa é a área permeável do nosso projeto. A informação que a gente queria está aqui. É a área mínima que a gente tem que ter. Então, tem bem mais aqui. Nosso projeto está dentro dos conformes. Perfeitamente. Aí, fechou. Podemos fechar a planta de área do índice de permeabilidade. A gente vai agora para a taxa de ocupação. A taxa de ocupação... Opa, eu abri a tabela. A gente vai vir em planta de área de taxa de ocupação, cobertura. Pronto. Aqui. A gente está vendo da cobertura porque ela é a vista que dá para a gente ver a edificação toda. O que é a taxa de ocupação? Ela é basicamente a projeção que a nossa edificação faz no terreno. E a partir daí vai ser o tanto que ele está sendo utilizado. Por exemplo, vamos só mostrar para vocês aqui, ó. Essa é a nossa edificação. Vocês podem ver que o telhado ele está passando aqui desse pavimento. Ou seja, a projeção dele é maior do que esse pavimento. Porém, essa parte daqui, do térreo, ela é maior. Tem uma laje aqui, óbvio que isso não seria assim no projeto real. Mas esse quadrado todo aqui é a projeção real. É como se essa fosse a sombra que o nosso terreno, que a nossa edificação está fazendo no terreno. Entenderam? Então, a gente vai vir aqui na cobertura. Qual que é a projeção que a nossa edificação faz no terreno? É esse quadrado de fora aqui, né? São as paredes do térreo. Se esse telhado, por exemplo, passasse dessas paredes, seria então o telhado, porque a projeção no terreno seria a partir do telhado. Mas enfim, vamos lá. Limite de área, retângulo. Vamos delimitar aqui. Prontinho, essa é a nossa área. Vamos identificar aqui. Então, temos uma área aqui. E nossa edificação ela ocupa 127,69 metros quadrados. O nosso terreno de 400 metros quadrados. Ok. Aí, mesmo processo do índice de permeabilidade. Boto o cursor aqui, Tab, seleciono a área. Pronto, ele está selecionado. Opa, acho que eu selecionei errado. Aqui, pronto, selecionou a área completa. Aí, a área do terreno, vamos adicionar o 400 metros, que é a área do nosso terreno. O índice pode ser adicionado, mas não tem necessidade, não vai mudar em nada. Taxa de ocupação, que é o que a gente quer. Vamos usar uma taxa de ocupação, nós podemos usar 60%. 60%, gente. Pronto, 60% do nosso terreno. Ele já aplicou aqui, vamos agora na tabela. Prontinho, tá tudo aqui. A área do nosso terreno, tá aqui bonitinha. A taxa de ocupação, que é o valor que nós inserimos aqui. A área de ocupação máxima, que a nossa edificação pode ocupar no terreno. No caso de 400 metros de terreno, nós podemos ocupar até 240 de projeção. E nós ocupamos 127,69. Então, estamos dentro. Está tudo perfeito. Bom, gente, continuando aqui, a gente vai agora para a parte do coeficiente de aproveitamento. Primeiramente, o que é o coeficiente de aproveitamento? Ele é basicamente um número que quando nós multiplicamos pela área do terreno, né, pelo lote, ele vai dizer a área total em metros quadrados que nós podemos construir no terreno. Essa área pode ser maior ou igual ou até menor do que o terreno, dependendo da tipo de edificação. Por exemplo, se for um prédio com muitos andares, é bem possível que essa área seja maior do que a própria área do terreno. Entende? Porque você vai ter vários andares, vai somando a área e pode ser maior. Mas enfim, vamos lá. Deixa eu fechar aqui. E aí, vocês estão vendo aqui que tem 2 pavimentos, certo? 2 plantas de área. Por que eu fiz isso? Eu só tenho 2 pavimentos na minha
edificação. Se eu tivesse um só, ele poderia muito bem ter só o térreo aqui. Aqui eu tenho térreo e pavimento 1. Eu poderia usar o pavimento 1 em vez de cobertura, mas a cobertura aqui também serve. Eu posso só ocultar o telhado e tudo beleza, tudo certo. Mas, enfim. Deixa eu dar. Tá. Se você tivesse mais pavimentos aqui, a gente criaria outras plantas de área. Viria aqui, ó, planta de área. O coeficiente de aproveitamento também. Aqui teria mais opções de pavimento e criaria. Mas tudo bem. Vamos lá. Eu vou supor que o nosso coeficiente de aproveitamento ele vai ser 2. Então, a gente vai começar agora a delimitar as nossas áreas. Vamos primeiro para o térreo. Qual que é a área do térreo? Vamos ver aqui. Limite de área. Vamos passar aqui. Pronto. Pronto. A área do nosso térreo é 127,69 metros quadrados. Ok. Agora da cobertura, o mesmo processo. Vem aqui, a cobertura é só isso daqui. Vocês estão vendo que está ocultar, porque eu ocultei o telhado. Aí, oculta aqui. Prontinho. Área. Pronto. Ou seja, o nosso segundo pavimento tem 52,29 metros quadrados. Aí, a gente vem aqui em tabelas. Tabela do coeficiente de aproveitamento. Aqui, ó. Nossa área já está assim, ó. Está somada. O 127 primeiro com os 50 e pouquinho que a gente teve na outra. Então, está somado. Por que não apareceu aqui? Esse é um bug que pode dar aí no Revit de vocês. Deu no meu. A gente está puxando informação de duas plantas diferentes. E, bom, repetindo aquele processozinho que a gente precisa ficar na área e adicionar aqui, ó, 400. O coeficiente eu disse que nós usaríamos 2, certo? Aqui é a mesma coisa. Opa. 2. Certo. Deixa eu ver se aqui foi. Foi certinho. Pronto. Ele está puxando informação. Olha, agora foi. Enfim, essa tabela pode dar o bug de não aparecer nada. Por acaso deu certo comigo. Mas, enfim, caso não dê, vou explicar para vocês o problema. Essa tabela está puxando informação de duas plantas de área diferentes. Essa daqui e o térreo. Qual pode ser o problema? As informações digitadas de área e de coeficiente podem ser diferentes. Nessa daqui para essa daqui. Ou podem ser também iguais. Nos dois casos é possível que na tabela essas três primeiras colunas fiquem em branco. Aí você só precisa vir aqui e digitar. Tudo certinho. Aí aqui, basicamente, a área do terreno que nós temos. O coeficiente de aproveitamento que nós botamos, nós inserimos. A área total máxima, ou seja, como nós botamos 2, essa área do terreno aqui é 400, é o dobro, a gente pode considerar o dobro desse terreno, entende? Se eu botar aqui, por exemplo, 1 ponto, tem que ser ponto no Revit, viu? 1,50, por exemplo, aí ó, ele já alterou aqui a área máxima, entendeu? E, bom, basicamente, nossa tabela de coeficiente de aproveitamento está feita. Agora, tá tudo lindo, é a parte fácil, que é adicionar essas tabelas no nosso projetinho. Eu vou pegar uma folha qualquer aqui, para a gente botar, só para mostrar como é que insere. A gente abre a folha, que vai estar aqui plotada no nosso projeto. Depois é só a gente puxar as tabelas. Então, tabela primeiro do coeficiente de aproveitamento. A gente está fazendo agora. Puxo para cá. Pronto, posso adicionar ela mais ou menos aqui, ó. Aqui eu regulo o tamanho. Aqui é a mesma coisa. Pronto, taxa de ocupação, foi a outra que a gente fez. Opa. Aqui assim. Ótimo. E o índice de permeabilidade. Ixi, de novo. Prontinho. Não vai ficar assim, em cima do outro, mas enfim, é só para mostrar para vocês como é que a gente joga isso no projeto. E é isso aí, gente. Valeu e até a próxima.